Vamos lá, queridos, para a correção das tabelas, né, que foram solicitadas. Então, essa primeira tabela nós vamos avaliar a carta número 1, tá certo? Que é aquela que começa: olá, pessoal da revista, hora de brincar. Então, vamos ver. Mas antes de mais nada, eu gostaria de relembrar com vocês a finalidade, que nem aqui, a gente tem aqui, qual a finalidade das cartas. Mas eu gostaria agora, nesse primeiro momento, de estar falando com vocês sobre a carta do leitor. Então, enquanto focar na carta do leitor, a finalidade da carta do leitor, uma característica geral, seria esse aqui, ó, que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. É um espaço reservado, onde os leitores dão opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações visualizadas ao público. E nós também temos, né, a carta, aquela carta que você manda para um amigo, que você manda para um parente. E aí essa carta, a finalidade dela é você se comunicar, não é, diretamente com uma determinada pessoa, né, ou um amigo ou um familiar. Nesse caso, de carta do leitor, você já tem aí a visualização ao público, não é? Então, vamos lá. Então, deixar claro essa questão aí, que é importante da gente ressaltar. Em se tratando da carta 1, qual a finalidade da carta 1? Então, vamos ver qual foi a finalidade da carta 1. Elogiar a revista e solicitar uma matéria sobre a produção de borrachas escolares, tá certo? Vamos lá para número 2. Qual delas expressa uma opinião justificada sobre o assunto comentado na matéria lida? Então, qual delas expressa uma opinião, né? Na carta 1, seria a primeira, que é a carta pelos leitores, né? Escrita pelos leitores, ou a editada e publicada pela revista. Então, vamos dar continuidade. A carta escrita pelos leitores, pois apresenta os elogios sobre as características da revista, tá certo? Na carta 2, a gente pode até retornar aqui, na carta 1, perdão, da editada pela revista, você percebe que não tem aqui nenhum elogio, nenhum comentário sobre a matéria, né? Simplesmente está relatando aqui, né? Publicou-se o trabalho da professora, né? O que ela faz durante essa semana, né? Em especial na quarta-feira. Então, aqui não tem uma opinião, ok? Então, é na primeira mesmo, é a carta pelos leitores. Vamos continuar aqui. Na número 3. A número 3 nós temos o conteúdo das cartas, né? No caso da carta 1, né? Foi mantido? Vamos lá. Não, na verdade não, só uma parte, né? Você viu que pegou só a parte, né? Toda quarta-feira a nossa professora lê curiosidades da edição semanal da sua revista, né? As quais compartilhamos no mural. Então ela não é, o conteúdo não é mantido, só uma pequena parte. Dando sequência aí para vocês corrigirem as suas tabelas. Número 4. O que mudou na segunda versão editada e publicada pela revista? Então, o que mudou? Então, a professora colocou aqui. A revista considerou o assunto mais marcante, trazendo uma prática da professora. Mas você também pode considerar outra resposta. Então, no caso da professora, eu coloquei: a revista considerou o assunto mais marcante, trazendo uma prática da professora. E é bom lembrar também, se você assistiu ao vídeo do Centro de Mídias, a professora ela faz um comentário muito importante também. O que acontece? Essa revista ela deve receber muitas cartas de muitos leitores. Então, ela não tem um espaço aí, de repente, ela tem que priorizar e resumir, editar, para estar publicando essas cartas, para aproveitar um pouquinho de cada leitor. Então, até para economizar o espaço, tá certo? Para viabilizar esse espaço e dar oportunidades à maioria dos leitores que acompanham a revista, ok? Mas nesse caso eu coloquei que ela preferiu trazer a prática da professora. E número 5, para terminar essa tabela, por que vocês acham que a carta escrita pela leitora
foi modificada pelo editor. Bom, queridos, como eu falei, aqui no caso, você poderia colocar exatamente o que a professora disse, que devido à quantidade, a proporção de leitores que enviam essas cartas. E não tem um espaço, de repente, suficiente para atender toda essa demanda. Então, há necessidade de resumir essas cartas e editar para estar publicando. Eu coloquei também que, no caso da carta 1, os alunos citaram informações que já são conhecidas pelo público. E a revista ressaltou uma característica sobre assuntos de curiosidade, tá certo? Mas você também pode estar colocando exatamente o que eu acabei de falar, para poder viabilizar o espaço, dando oportunidade a todos os leitores, mesmo que feito uma resenha ou um resumo. Então, vamos passar agora para a próxima carta, que é a carta 2, ok? Então, vamos lá. Então, as mesmas perguntas, porém, nós vamos trabalhar aqui, ó, essa carta número 2, que começa assim, ó, na reportagem publicada, né, que fala da internet, que tá bem, um assunto bem gostoso. Então, qual a finalidade da carta número 2? Vamos lá? A finalidade, qual o objetivo? Fazer uma crítica positiva, viu, queridos? Que nós também temos críticas boas, né? Então, fazer uma crítica positiva sobre a reportagem apresentando os benefícios da internet em nosso cotidiano. Aí a segunda, qual delas expressa uma opinião justificada sobre o assunto comentado na matéria lida? Aqui, as duas cartas, tá certo? As duas trazem uma opinião. Vamos para número 3, o conteúdo das cartas foi mantido? Olha, a professora colocou, foi mantido, mas melhorado, tá certo? Então, a revista que editou, né, que fez algumas mudanças, ela fez boas mudanças, né? Mas ela realmente manteve praticamente todo o conteúdo do leitor. Bem legal, né? Vamos para o número 4. O que mudou na segunda versão editada e publicada pela revista? Então, vamos lá. Vamos ver o que a professora Valéria colocou. Eu coloco assim, ó. A segunda versão foi mais objetiva, considerando, olha, isso é muito importante, queridos, considerando as concordâncias verbais e eliminando repetições por substituições e adesões. Eu gostaria muito de retornar a segunda, que foi editada, para que vocês possam aqui acompanhar, porque lá na primeira a gente tem assim, ó, na reportagem publicada, ó, em 10 de julho de 2019. Nesse caso, nós tivemos outra forma de colocar em ordem esse texto. Tanto que no caso da revista se coloca na reportagem como a internet pode ser uma aliada em sala de aula, publicada em 10 de julho de 2019, podemos dizer que achamos muito interessante. E em cima eles colocam, achamos muito interessante o uso da internet. Aqui ele já não colocou a internet, porque a palavra internet já está inclusa dentro do tema, né? Como a internet pode ser uma aliada em sala de aula. Então, não há necessidade de repetir essa palavra, né? Aí depois continua, o uso da internet é muito atrativo e legal. Aí, se você percebe, na primeira, ele já também tem uma mudança aqui, porque aqui eles colocam, esperamos que essa prática se aproxime cada vez mais da escola. E lá na primeira ele coloca assim, é muito atrativo e é legal que se aproxime cada vez mais da escola, pois ela está em nosso cotidiano. E assim podemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. E aqui ele fez assim, ó, o uso da internet é atrativo e legal, esperamos que essa prática se aproxime cada vez mais da escola, pois ela está em nosso cotidiano. Dessa forma, poderemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. E o que eu gosto também de colocar aqui, que na primeira colocando assim, muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente, como o de invadir a privacidade das pessoas. Aí aqui embaixo eles acrescentam, eles colocam uma adesão, por exemplo.
muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente e às vezes invadem a privacidade das pessoas. Aí eles colocam entre parênteses explicando e dando alguns exemplos de invasão de privacidade. Por exemplo, postando situações constrangedoras nas redes sociais ou tentando o acesso a contas bancárias, entre outras. Resumindo, né? Deixando a nossa vida bastante complicada, né? Tirando o sono de muita gente. Aí você tem aqui em cima, mas temos a esperança de que essa ferramenta desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura. Vamos ver embaixo? Mas temos a esperança, agora estou lendo aqui, mas temos a esperança de que essa ferramenta seja utilizada, aí ela coloca assim, ó, seja utilizada com respeito e desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado, e que cada vez mais possamos usá-la em nossas atividades em sala de aula. Então, olha com carinho, meus queridos, por favor, de verdade, olhem com carinho essa diferença da carta dos leitores e da carta editada. Então, por isso que eu coloquei exatamente isso, ó, que na segunda versão foi mais objetiva, ela considerando as concordâncias verbais e eliminando as repetições por substituições e adesões. Né? Então, no meu ponto de vista, a carta 2, né, a segunda versão da carta 2, ela foi muito bem objetiva e melhorada, né? Então aí vale ressaltar e leiam, meus queridos, leiam para vocês perceberem a diferença, o que realmente mudou na segunda versão. E para finalizar, por que vocês acham que a carta escrita pela leitora foi modificada pelo editor, né? Por quê? Aí vamos ver o que a professora colocou aqui. Tomando os devidos cuidados, tanto na estrutura, quando eu falo em estrutura, é a questão das concordâncias e das substituições e adesões, né? Quanto nos comentários. Aí eu tô falando exatamente das adesões. Foi quando ele fez um comentário a mais sobre os exemplos das invasões de privacidade, tá certo? Mas seria interessante eu também estar vendo as respostas que vocês também pensarem em colocar, e vão ser todas muito bem avaliadas e respeitadas, e feito também as devidas devolutivas. Com Deus.